Muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar e mais uma vez direto da AgriShow em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E passando pelos corredores, a gente notou uma mudança em relação aos drones. Se no passado era preciso explicar a tecnologia do equipamento, hoje o produtor rural vem para fechar negócio. Um sistema completo de fácil manejo para o produtor rural ou prestador de serviços no campo. A água fica nesse reservatório e os produtos são colocados no misturador profissional de Caldas. Nesse outro sistema, que pode dobrar a produtividade em campo, tanto o drone quanto os equipamentos são transportados no mesmo espaço. Aqui na AgriShow, em Ribeirão Preto, os visitantes puderam conferir de perto como tudo funciona. Este drone é voltado para a pulverização com segurança, eficiência e praticidade para o operador. O Mário Augusto é produtor de vinhos em São Bento do Sapucaí e fechou o negócio. Nós trabalhamos com vinho, vitis viníferas. São uvas e são em espaldeiras. Então tem uma dificuldade um pouco maior de trabalho e precisava de um produto um pouco mais avançado como esse novo modelo aí que está no mercado agora. Alguns drones são usados com foco ambiental. O trabalho é, por exemplo, encontrar incêndios em grandes propriedades rurais. Eles também fazem o monitoramento da área. Esse drone, ele é um drone de 4 horas de autonomia, né? Um drone que tem uma capacidade de mapeamento, de vigilância muito grande e 60 quilômetros de raio, podendo fazer operações noturnas e diurnas, né? Ele é legalizado pela ANAC, autorizado pela ANAC para fazer tanto operações diurnas quanto noturnas. Por quê? Por ele ser um drone de vigilância, muitas dessas atividades, né, de incêndios criminosos, invasão de terra. Os valores do kit com baterias começam a partir de 105 mil e podem chegar até 2 milhões de reais. No ano passado, essa empresa vendeu cerca de 250 drones na AgriShow e a expectativa agora é superar esse número. A AgriShow, ela representa para a gente, em termos de faturamento, aproximadamente 65% da nossa meta de faturamento para o segundo trimestre. O João Vitor ajudou na estatística de vendas e já comprou um drone. Ele é prestador de serviços na citricultura e nas lavouras de cana. Ficar mais visado, né? Qualidade, a gente acaba tendo mais reconhecimento na área, a qualidade do serviço muda. Então, como a gente trabalha com venda de fertilizante, acaba casando, né, as vendas. Então, vende o produto e já tem a aplicação. Agora uma boa notícia, o Brasil conquistou a abertura de mais um mercado. A Índia vai importar 5 produtos cítricos brasileiros. O Brasil é um dos maiores produtores de frutas cítricas no mundo. O limão, cultivado principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, tem se consolidado com altos padrões de qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade, o que contribui diretamente para a aceitação nos mercados internacionais. Prova disso é a recente conquista do mercado indiano para a exportação de limão Tahiti, limão siciliano, laranja doce, tangerina e similares. Depois de alguns anos de negociação, o anúncio foi feito essa semana e representa a ampliação do acesso a um dos mercados mais promissores da Ásia, com mais de 1,4 bilhão de consumidores. Em 2024, o Brasil já havia conquistado a abertura do mercado indiano para o avocado. Um mercado estratégico e um mercado que mostra para nós que temos o abacate aberto, agora temos os cítricos abertos. É um mercado novo, uma fronteira nova a ser conquistada. E ainda temos um grande desafio que é a logística. Como é que nós vamos chegar com nossas frutas lá? Vai ser um grande desafio, mas o nosso produtor, nosso exportador, tem a plena capacidade de produzir frutas de qualidade e pensar nessa logística. O animal de grande porte, abandonado nas ruas do Distrito Federal, ganha uma nova chance. Ele pode ser adotado. Confira agora na reportagem. Quem vê os animais assim, pastando tranquilamente, recebendo o nosso carinho sem se assustar, nem imagina o quanto eles já sofreram. Essa jumenta, por exemplo, é idosa e teve uma das patas quebrada. Esta mula é cega de um olho por conta dos maus tratos. O tordilho foi apreendido em setembro do ano passado pela Polícia Civil no Guará. Estava com as 4 patas gravemente machucadas. As marcas do corpo mostram que ele passou por vários donos até chegar aqui. Estamos no curral da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal e atualmente aqui tem cerca de 60 animais, a maioria cavalos e éguas, e 17 foram vítimas de maus tratos. E 2024
teve um crescimento considerável com relação ao número de apreensões e adoção, não é isso, secretário? Conta pra gente esse número crescente em relação a 2023. Nós tivemos aí um aumento de 76% do número de apreensões e também de 70% no número de doações, né? Então nós chegamos a mais de 460 animais apreendidos no ano de 2024. Este ano de 2025 já foram mais de 40 apreensões. Antes de irem para a adoção, os animais passam por um cronograma criterioso. Assim que os animais chegam aqui na gerência de apreensão, na Asa Norte, eles vêm para esse espaço e passam por exames laboratoriais? Aqui, a nossa equipe faz toda uma avaliação clínica, primeiramente, para ver se esse animal não tem alguma machucada, alguma lesão, enfim. Após isso, é coletado o sangue desses animais para fazer o exame de anemia infecciosa e morro. Saindo o resultado dos exames, esses animais são incorporados aos outros animais nos piquetes, para que aí sim ele faça todo o trâmite burocrático administrativo dos 30 dias, passados 30 dias vão para a adoção. O processo de adoção é simples. Todas as orientações estão no site da Secretaria de Agricultura. Caso o cadastro seja aprovado, a adoção é autorizada e o novo dono terá por 1 ano o direito a 4 visitas de técnicos da Emater para garantir a saúde do animal. A maioria das pessoas que adotam é produtor rural ou quem tem espaço de sobra, preferencialmente no campo. É o caso da Maitê. Ela sempre foi apaixonada por cavalos e pediu para o pai um de presente. Ele não pensou 2 vezes e se inscreveu. Depois de alguns meses, veio a resposta, que o Tufão viria para cá. Basicamente, a rotina dele é comer e dormir, porque a gente está dando para ele aquele que ele, durante um bom período da vida, não teve, que foi carinho, né? Bons tratos. Então, a ração balanceada, feno de boa qualidade. É criado solto, praticamente ele vai nos limites do terreno, mas a gente quase não usa montaria. Desde quando o Tufão veio aqui para a chácara da Maitê, ela teve que dividir a atenção, dividir o carinho com, olha só, com quem? Com a Charlotte, essa pastora alemã. A gente tem que chamar ela para sair de perto dele. Foi amor à primeira vista? Foi. Se apaixonou logo de cara? Apaixonou, não sai de perto dele. Maitê hoje se sente realizada. E hoje você imagina a sua vida sem o Tufão? Não, nunca. Meu animal favorito. Tufão se adaptou muito bem ao local e à família e acabou recebendo uma companheira. Esta égua veio logo depois. Hoje sua vida é livre, cercada de novos amigos, de carinho, de amor. E ele também proporciona bons sentimentos. E a energia, na imponência, o mesmo que ele tem de força, que ele remete à força, ele transmite sensibilidade. Então é uma paz, é uma coisa... Só quem tem o contato entende, é muito gostoso. Crianças e adolescentes de uma pequena cidade em Mato Grosso do Sul se divertem na montaria em bois. Até parece brincadeira, né? Mas tudo isso tem transformado a vida de muitas famílias. Um boi de quase meia tonelada, que se derrete com o carinho de uma jovem peoa. Maria Vitória é apaixonada pelo Fumaça. Não é fácil assim achar um boi manso, né? Aí eu andei nele pela primeira vez e depois nunca mais troquei de boi. Estamos no município de Camapuã, região rodeada de morros. É aqui no interior de Mato Grosso do Sul que crianças e adolescentes se divertem de um jeito diferente. A montaria em bois. Uma brincadeira que começou no quintal de um ex-peão de rodeio, conhecido como Chocolate. Você tem que ser pulso firme com essas crianças, não pode deixar eles de rédea bamba. Você sempre tem que estar chamando a atenção, explicando, porque é mexendo com o animal, né? A brincadeira que começou com crianças do bairro se transformou num projeto. É o boi de sela, mantido exclusivamente pelo Chocolate. Ítalo chegou hoje. Vai montar num novilho pela primeira vez. Chocolate dá as instruções. Passa a mão lá nas costas dele. Para
Para essa dupla funcionar, é preciso primeiro que menino e boi se conectem. É o reconhecimento entre peão e animal. Afago necessário para o boi entender que está tudo bem. E carinho é uma coisa que o menino sabe fazer. Agora o momento mais importante. O professor ajuda Ítalo a montar. Num instante, ele já está em cima do boi, assume as rédeas e faz o primeiro passeio no piquete. Enquanto o novato passeia, o já experiente Nicolas prepara sozinho o boi que vai montar. Ele é um dos meninos mais dedicados do projeto. A mãe de Nicolas não imaginava como a convivência com os bois transformaria a vida do filho. Mudou muito, nossa, o meu filho é TDAH, TOD, tem um leve grau de autismo, então assim, melhorou, não tem nem que falar. A Maria Vitória, que mostramos no início dessa reportagem, é uma das peoas mais antigas. Está na turma de montaria há 3 anos e garante que a vida ficou bem mais divertida. Antes nós não tinha nada para fazer durante a tarde. Aí nós começamos a andar e todo dia, basicamente, nós íamos mexer com o animal. A meninada já está preparada, bem ali atrás, para fazer o desfile. Algo muito tradicional aqui na cidade de Camapuã. Mas o Chocolate está me dizendo que para eu poder acompanhar, eu tenho que montar num desses? Tem que montar. Eu já montei em cavalo, mas em boi é a primeira vez. O cavalo você tem o estribo para você montar, né? No arreio. Aqui é no pelo. E o pelo ele é mais... o couro dele é solto. E aí eu vou subir aqui já? Eu vou mandar ele deitar pra você montar. Ah, ele vai deitar? Vai deitar pra você. Ah, então vai ficar fácil, então. Fácil. Então pode mandar ele baixar que eu vou subir, então. Deu certo? Deu certo. Vamos. Tchau. Até mais. Valeu. A turma se reúne agora para um passeio especial. Em fila indiana, o projeto Boi de Sela vai para a rua. A boiada avança pela principal avenida da cidade. Atrai gente de olhar curioso e que registra tudo com o celular. A polícia militar garante a segurança no trânsito. Trabalho voluntário que se mantém graças à boa vontade de um peão de grande coração. Ver a alegria dessas crianças. É uma coisa assim que... Não tem explicação. É muito bom você fazer a alegria dessas crianças. O estado de São Paulo está investindo na produção de cacau e oferecendo curso aos produtores para o beneficiamento do fruto. O Brasil está entre os 10 maiores produtores do mundo, mas ainda não é autossuficiente no mercado interno. Pensando nisso, um programa do Estado tem realizado o plantio em áreas não tradicionais de cultivo. A gente vê com muito bons olhos o clima aqui do estado de São Paulo, mesmo o que aconteceu com a seringueira. A seringueira é de origem amazônica, igual o cacau, e se adaptou muito bem aqui, porque aqui não temos as principais doenças. E o cacau, mesma forma, entendeu? A vassoura de bucho é uma doença muito severa para o cacaueiro, e aqui a gente não tem a presença da vassoura e também não temos as condições ambientais para que a vassoura desenvolva no nosso estado, nessa região noroeste. A ideia foi integrar o plantio com a seringueira e outras culturas, criando um ambiente mais propício para o desenvolvimento do cacau. Ele buscou criar uma alternativa de renda aos avicultores locais, tá? Então a gente buscou essas alternativas em outras propriedades que vinham testando vários tipos de consórcio e uma delas a gente descobriu o cacau e começou a olhar com outros olhos, pesquisar um pouco mais junto aos órgãos de pesquisa, né? E implantar áreas aqui no estado de São Paulo e que deu muito certo. Neste ano foram plantados 34 mil novos pés de cacau, um aumento de quase 38% em relação a 2024. Na maioria das vezes, o cacau não é consumido dessa maneira, in natura. E quando a gente fala de cacau, a gente lembra do quê?
chocolate. E é pensando nisso que o programa tem ensinado os produtores não somente o cultivo da fruta, mas também a aprender a todo o processo que faz o chocolate chegar na casa de todas as pessoas. Após a colheita e o processo de fermentação e secagem, o grão sai do campo direto para esta sala de treinamento. Aqui, 12 produtores vão aprender sobre as fases da produção do chocolate. O programa do estado ensina um aproveitamento quase total do cacau, como o uso da casca, que se transforma em farinha e pode ser utilizada na produção de cookies, por exemplo. A ideia é que entenda-se cacau como um produto principal, que é o chocolate, e com vários coprodutos que geram uma receita adicional e colocam renda na mesa desse produtor. Então o cacau é uma cultura que realmente verticaliza e nós da Secretaria entendemos ele como um grande potencial para estabelecer as pessoas que querem colocar uma cultura de valor. Na cozinha, quem ensina sobre a produção do chocolate real, aquele que chega à casa das pessoas, é a Angélica. A ideia é criar uma variedade de produtos para ampliar as opções de mercado para o produtor. A gente faz um chocolate de 70%, pode fazer um chocolate com outros ingredientes, com leite, né, um chocolate ao leite. Fizemos também um chocolate com café, então tem uma diversidade muito grande. E o curso tem dado resultados. Joelma começou a produzir cacau há pouco tempo. Agora, ela vai utilizar o que aprendeu aqui para fazer chocolates, vender os produtos e ter uma nova fonte de renda para a família. Como eu vou do plantio até o produto final, que é o chocolate, eu já venho fazendo vários cursos e cada vez que eu venho eu aprendo muita coisa e hoje foi mais a parte do chocolate em si, né, o processo final. E é assim, muito bom o ensinamento, vale muito a pena fazer os cursos. Eu acho que vai ser um sucesso o cacau aqui em São Paulo. Além de muita tecnologia, a AgriShow é espaço para conhecimento, com muitas palestras importantes. E um dos palestrantes está aqui ao meu lado, é o Carlos Coco, que é consultor em agronegócio. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly, bom dia a todos que nos prestigiam aqui hoje. Pois é, conhecimento e informação, ainda mais nesse momento, é fundamental, com tanta novidade envolvendo o agro, né? Verdade, o momento é bastante desafiador, mas na verdade o momento também traz algumas oportunidades interessantes aqui para o agronegócio. Aqui na AgriShow, qual que são os principais destaques que você traz para compartilhar com todo mundo que está aqui e que agora a gente tem a oportunidade também de falar para quem está em casa acompanhando o Record News Rural? E nós vamos ter a oportunidade de trazer até aqui na própria Baldan, onde a gente está hoje, né? Visitando o nosso cliente aqui, nós vamos apresentar uma palestra com os convidados deles, vamos mostrar exatamente um pouco dessa guerra tarifária global toda que foi instalada, começando por Trump, colocando tarifas aí em meio mundo. E nós vamos focar bem na questão Brasil, né? Como isso, de certa forma, impacta o agronegócio brasileiro, quais são os desafios que nos trazem nesse momento, mas também mostrar as oportunidades. A gente está vendo oportunidades aí basicamente no setor de grãos, no setor de fibras, especialmente algodão, e no setor de carnes também. Tem algumas oportunidades, mas tem que deixar claro que essas oportunidades elas podem e provavelmente vão ser temporárias, né? A gente não acredita que essa guerra tarifária se prolongue por muito tempo. A gente lembra aqui que, né, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos em segundo lugar, então assim, o Brasil tem que se posicionar de uma forma estratégica, porque são parceiros muito importantes e que são os protagonistas dessa guerra comercial, né? Perfeitamente. Esse é um ponto, a gente tem que ter muito cuidado, não vale a pena um conflito nesse momento, são dois grandes clientes, né, diretamente envolvidos, né, e a gente enxerga a China como sendo o primeiro grande potencial nesse momento, né? Já está ocorrendo um aumento de embarques de soja para a China. Provavelmente isso vai acontecer em breve também com o algodão. O algodão brasileiro também já está com um prêmio positivo em relação à Bolsa de Nova York. Significa, traduzindo para todos aqui, é que o algodão brasileiro tem um overprice, agora ele tem um sobrepreço sobre o mercado internacional porque ele está sendo sobredemandado pela China, substituindo as vendas de algodão americano para o mercado chinês. E a mesma coisa, obviamente, com a soja, que é um processo igual ao que ocorreu no primeiro governo Trump. A diferença é que naquele momento, lá atrás,
a gente beneficiou praticamente só de soja e agora a gente pode estender esse ganho temporário para o algodão, para outros grãos e provavelmente duas carnes, a carne bovina e a carne suína especialmente, talvez a carne de frango. Olhando pelo lado positivo, nesse primeiro momento, a curto prazo, ok, a gente escoar para a China, temos um grande parceiro comercial. Mas se a gente for pensar em médio e longo prazos, qual que é o perigo, né, de ficar na mão de um único gigante? Esse é um ponto super interessante, mas aí vale a pena uma outra reflexão. Todos esses acontecimentos, não só a guerra tarifária, outros acontecimentos, a própria pandemia, questões peste suína africana, quando aconteceu na China e aconteceu nos países asiáticos, acontece ainda, mas quando houve o grande surto, a pandemia, naqueles momentos a gente acabou também ganhando mercados que seriam temporários, mas muitos dos mercados temporários se tornaram mercados definitivos. Então, aí sim eu vejo uma real oportunidade de aproveitar um momento de um ganho que é passageiro, que é transitório, para se tornar um ganho eterno. Pegando esse gancho de aproveitar o momento, Carlos, o que a gente pode dizer em relação ao Mercosul? Será que com essa guerra tarifária, né, imposta pelo Trump, será que a gente pode ter um avanço, uma agilidade maior em relação ao Mercosul e União Europeia? Perfeito. Para mim, esse sem dúvida é um ponto, e aí sim nós não estamos mais falando de um reflexo temporário. Nós estamos falando de uma provável aceleração das negociações finais, já está nas últimas tratativas, tudo, né? Lembrando que alguns países da Europa eles podem adotar a redução de tarifas imediatamente, independentemente do acordo, isso está na cláusula, uma das cláusulas do acordo, né? Então, esse fato de você transformar a guerra numa aceleração de um acordo comercial que já está aí há 2 décadas aí latente, isso sim dá para dizer que não é um ganho temporário, é um ganho de fato que viria para todos os países do Mercosul. E aí haveria ganhos também, claro, principalmente aqui para os nossos 2 parceiros, para a Argentina e Paraguai, que são outros 2 players agrícolas importantes no cenário do Mercosul, no cenário global também. Agora, olhando então para a União Europeia, no caso do Brasil, qual seria o maior desafio? Seria o ambiental, conseguir realmente atender todas as exigências, né, que realmente são muitas? Verdade, mas o desafio, a meu ver, na verdade, ele não é ambiental, é provar que o ambiental está sendo feito corretamente. Né? Lembrando que o Brasil tem um dos agronegócios que mais protege hoje o ambiente, né? É a maior área protegida do planeta, 66% do território brasileiro está sob algum tipo de proteção, unidades de conservação, áreas indígenas, matas que são reservas naturais. Provar isso é que talvez seja difícil, né? Envolve sensoriamento remoto, envolve comprovação por imagens de satélite, e o Brasil tem problemas de conectividade. Esse é um problema que as empresas que já estão fazendo esse processo para comprovar para a Europa estão enfrentando, que é você mapear os fornecedores de toda a cadeia produtiva. O país é enorme, as cadeias são longas, né? E você precisa mapear toda a cadeia. O fornecedor do fornecedor de ração tem que ser mapeado para qual fazenda ele fornece, para qual boi de confinamento. Quer dizer, é longo o processo, e esse processo para mim é o mais desafiador, e não comprovar que a gente protege o meio ambiente. Olha, e eu acho que um ponto também de desafio seja porque cada cultura tem uma dinâmica completamente diferente da outra. Então, são muitos mecanismos que têm que ser comprovados num curto espaço de tempo. Exatamente. Aí já entra toda essa questão de tokenização, né, blockchain, todo o processo tecnológico que estão sendo montados pelas empresas já para chegar aonde o comprador quer. Na verdade, a gente tem que atender o comprador, né? Muitas pessoas falam, mas é uma exigência absurda. Mas veja bem, eles são os clientes, eles são os compradores, nós temos que atender as exigências, negociá-las talvez seja um ponto, mas nós temos que atender a exigência do comprador, daquele que vai realmente comprar, principalmente produtos agrícolas do Brasil e do Mercosul também. Exato. Agora, o Brasil é um grande player do agronegócio, a gente tem aí mais ou menos 25% do PIB. Agora, com relação ao mundo, né? Quando a gente fala em concorrência, a gente sempre fala, o Brasil é o celeiro do mundo, mas e aí? A gente tem que se adequar porque se a gente não vende, alguém vende para o mercado internacional, né? Óbvio.
uma das coisas, o Brasil esse ano ele passa a ser o maior exportador do agronegócio global, né? Até o ano passado ainda era Estados Unidos, mas com tudo que está acontecendo, certamente nós vamos fechar o ano aí com em torno de 180 bilhões de dólares exportados e eles não devem ultrapassar 165 bi. Então a gente assume a liderança, uma liderança que a gente já vem construindo há longos anos, mas é muito importante buscar outros mercados. E esse trabalho, a meu ver, eu vou te dizer que o Ministério da Agricultura está fazendo isso muito bem feito, tá? Independentemente de governos, os governos anteriores fizeram também, está se abrindo muitos novos mercados para itens brasileiros, né? Quando se fala, as pessoas não entendem, 300 mercados abriram esse ano, 300 itens para diferentes países, tá? Então isso é muito importante. Quando você abre um mercado, não importa se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, você está abrindo um novo comprador. E esse trabalho é muito importante, a gente não pode descuidar isso da concorrência mesmo. Com certeza. Agora acho que é uma oportunidade de a gente sempre relembrar para quem acompanha o Record News Rural sobre o seguinte: quando a gente exporta, a gente está melhorando todo o nosso processo produtivo aqui internamente, gerando emprego e renda aqui no nosso país e também melhorando o produto que fica aqui no Brasil, não é? Perfeito, e essa virou uma grande celeuma esse ano, né? Com a questão da inflação, culpando o agronegócio pela inflação, porque a exportação gera inflação. E isso é um grande mito, né? É um dogma, assim, que existem diversos estudos acadêmicos, nós mesmos já fizemos esses estudos, que mostra que não há nenhuma correlação com isso. Ao contrário, um país que é um agroexportador, ele tem todas as condições de se autoabastecer, porque se ele exporta, é sinônimo que ele está realmente, é um sinal que ele está se autoabastecendo, gerando excedente e exportando. Você exporta ao preço dado no mercado internacional, você não forma preço no mercado. O preço é dado, são commodities, o preço é dado no mercado internacional, então o milho que é exportado ao mesmo preço que é vendido aqui. E nesse momento eu vou dizer para você até que o milho está sendo vendido mais barato no Brasil do que no mercado internacional. Então isso é um dogma, é um mito, isso não ocorre. O agro pode sim estar gerando inflação, mas tem muitos problemas envolvidos nisso. É uma outra discussão. Pois é. Agora, vamos então olhar para um outro ponto que eu acho importante a gente aproveitar e esclarecer com você aqui. São muitos desafios que o produtor tem neste momento. A gente acabou de falar em relação à guerra comercial, se adequar para conseguir comprovar realmente que produz de forma sustentável. Agora, além disso, a gente tem aqui um juro que está muito complicado, né, para quem pretende investir, por exemplo, em máquinas. Se a gente olhar aqui essa maravilhosa feira, a maior feira da América Latina, uma das maiores do mundo, né, sem dúvida esse é o maior entrave, tá? Juro alto e agronegócio não combinam definitivamente, né? Porque você imagina fazer investimento num ambiente que o juro oficial do país, taxa Selic aí caminhando para 15,25%, não é esse o juro que o setor paga. É em torno de 25% ao ano. Isso é um juro que é totalmente incompatível, na verdade, com qualquer atividade econômica, né? Mas com agronegócio, que muitas vezes opera com margens apertadas, como vem operando nos últimos anos, não é só desafiador, às vezes chega a ser impeditivo. A gente está vindo de 2 anos de queda na venda de máquinas agrícolas no Brasil. Uma queda super acentuada em 2023, houve uma nova queda em 2024, a gente espera que 2025 não haja queda, não deve haver crescimento de vendas, não haja queda. Mas não haver crescimento também não é uma grande boa notícia, a gente está num patamar de vendas bastante baixo para os parâmetros do setor, tá? E isso tem tudo a ver com juro elevado. Pois é, e a gente lembra também que o aumento de custo de produção lá no campo vai parar no prato brasileiro. Esse é um dos processos de inflação, né? Quer dizer, o grande motivo de todo esse processo inflacionário que nós estamos vendo é o que já conhecido, o excesso de gastos públicos, né? O déficit público chegando a mais de 90% do PIB, gerando um processo inflacionário em cascata, que leva a uma alta de juros, e a alta de juros leva ao encarecimento da alimentação, de toda a cadeia produtiva, de embalagens, etc. Se fala do ovo, se fala do café, tem problema climático envolvido, mas tem muito a ver com inflação e juros, que são itens, que são fontes macroeconômicas comandadas pelo governo federal. Ele tem responsabilidade sobre isso. Pois é, e vamos ver o que vem no Plano Safra, né? O Plano Safra que o setor vem pedindo um maior volume para o agro. E esse vai ser, para mim, a grande dúvida desse ano. Estão aí literalmente batendo cabeças atrás de fontes de recursos. Só para repetir o Plano Safra do ano passado, seria preciso 25 bilhões de reais para a subvenção de juros. O governo não tem esse recurso.
Lembrando que o governo ele paga a diferença entre o juro de mercado e o juro do crédito rural, do Plano Safra, né? Essa diferença aumentou em função da Selic elevada e o governo não tem onde alocar esse recurso. Então nós vamos ver de onde vai surgir esse coelho nessa cartola aí para resolver isso. A gente vai seguir de olho. Agora, é um ano também de COP30, muita expectativa, né? O Brasil sendo vitrine do mundo nesse quesito também nesse ano, lá em Belém. O que a gente pode esperar dessa COP, hein? Essa COP ela já ficou um pouco arranhada pela questão de Trump sair do Acordo do Clima e depois seguido aí por outros países, né? Isso realmente prejudica bastante o evento, prejudica a ideia da COP, né? Mas o Brasil tem que fazer o seu papel, não pode olhar para essas questões aí. O Brasil já vem sendo um protagonista nisso, tem o Código Florestal, que é a maior proteção ambiental que existe no planeta hoje, então tem que mostrar isso para o mundo, tem que aproveitar a COP para mostrar para o mundo o trabalho que a gente está fazendo. Pois é, agora é o seguinte, o produtor rural, né? O nosso agro quer sempre inovar, né? Não é à toa que a AgriShow está lotada, todo mundo conferindo as novidades, criando informação, né? Então, precisa ter esse apoio, né? Para a gente continuar crescendo. Precisa. O agro brasileiro, eu não sei se a maioria sabe disso, principalmente o consumidor, o morador urbano, hoje é um dos mais tecnificados do mundo, tá? O nosso nível é nível europeu, é nível norte-americano, assim, o brasileiro é o produtor mais digitalizado do mundo. Essa é uma pesquisa feita por uma empresa americana, tá? É um produtor que se conecta, ele é conectado, ele está adotando drones, sensoramento remoto, monitoramento de aplicações variáveis nas plantas. Ele usa o que há de mais moderno em tecnologia. As empresas disponibilizam isso, permitem isso. O que está sendo lançado aqui hoje é o mesmo equipamento, ou às vezes ainda sequer foi lançado na Europa ou na América do Norte. Então, isso aqui é top mesmo, tá? É o que tem de melhor no agro global, não brasileiro. Pois é, a gente tem um orgulho danado. Carlos, foi muito importante para a gente te ouvir, contar com a sua análise aqui no Record News Rural. Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você. Satisfação foi minha. Bom dia a todos e estarei de volta quando for convidado. Vai ser sempre convidado, com certeza. Obrigado. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.